Sua dona acreditou que ela estava segura em um pet shop, mas o pior aconteceu. Esse é o caso de hoje. Zoe era uma amigável Spitz alemã, que era da tutora Flávia Conrad, de 37 anos. Tudo aconteceu no dia 20 de fevereiro desse ano, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Flávia levou Zoe para tosar os pelos dela. Para quem não sabe, é muito comum que as pessoas tosem os cães de pelos mais longos. No caso do Spitz alemão, é recomendado que ele seja tosado apenas em casos que ele esteja com doenças ou esteja com dificuldade para fazer a higiene do pelo dele, por conta da quantidade de pelos. Enfim, o Spitz alemão, diferente de outros cães peludos que a gente pensa e vê por aí, ele não é um cachorro que é recomendado tosar o pelo dele pela forma que o pelo dele cresce. Se o pelo de um Spitz alemão for tosado da forma errada, isso pode modificar a forma que os pelos dele crescem. Enfim, existe uma explicação aí do porquê que o Spitz alemão é um cão que não deve ser tosado, a não ser em casos muito específicos. Mas isso é só uma curiosidade que eu quis trazer aqui nesse vídeo. Mas é muito comum se tosar pelos de cães que são muito peludos para facilitar a sua higiene e também por conta do calor excessivo, né? Algumas raças acabam sendo meio que obrigatório tosar. Mas voltando para a história, assim que Flávia deixou a Zoe lá no pet shop, ela voltou para casa para continuar suas tarefas, enfim, foi trabalhar, foi fazer as coisas dela. Quando de repente ela recebeu uma mensagem da dona do estabelecimento. Durante a tarde do dia 20, ela foi informada que a cadela estava passando mal e precisava de cuidados médicos. Então Flávia foi até o pet shop e encontrou o animal desacordado e ensanguentado. Zoe foi encaminhada a um hospital veterinário, onde foi socorrida por uma equipe médica já em estado grave. Ela ficou em coma e no dia seguinte Flávia foi comunicada sobre a morte cerebral da cadela. De acordo com o boletim de ocorrência, o funcionário do pet shop responsável por cuidar de Zoe naquele dia teria alegado que a cadela aparentava estar bastante cansada. No momento em que ele tosava a pata traseira, ela teria se deitado em cima de uma tesoura, o que ocasionou um corte de aproximadamente meio centímetro. Contudo, ainda segundo o boletim de ocorrência, foi constado que o animal sofreu um traumatismo crânioencefálico devido à gravidade dos ferimentos. A dona do estabelecimento teria verificado as câmeras de segurança que flagraram o funcionário realizando diversos gestos bruscos contra Zoe. Estas imagens não foram divulgadas. A polícia está investigando então a morte de Zoe. Segundo Flávia, Zoe tinha 3 anos e era um animal de apoio da enteada de 11 anos. Fazia parte de um tratamento terapêutico da criança. A menina era muito apegada a Zoe. Em nota, a PetJet informou que todos estão profundamente abalados e que sentem uma dor imensa e um sentimento de impotência indestrutível. O funcionário que trabalhava no estabelecimento há cerca de 2 anos, sem nunca ter demonstrado qualquer comportamento agressivo. O pet shop ainda informou que está prestando total assistência à família do animal. E é óbvio que o tal funcionário, né, gente, que fez essa monstruosidade foi demitido. Bom, gente, esse caso da Zoe não foi o primeiro nem o último caso em que acontece maus tratos dentro de locais que os tutores esperam que isso não ocorra. Locais como pet shop, clínicas veterinárias, coisas desse tipo que a gente realmente não espera e nem deveriam ter esse tipo de coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. São locais que a gente confia, né, de deixar nossos bichinhos, principalmente quando a gente tá precisando mesmo desse tipo de serviço. E nesse caso nem tem como a gente tentar culpar a tutora, tentar achar uma forma de culpabilizar ela, porque realmente não tinha nem como ela adivinhar que isso poderia acontecer. Quantas vezes eu mesmo levava minha cachorra peluda, que tinha muitos pelos no verão, pra ser tosada, porque é muito quente mesmo o clima, e no caso dela precisava fazer a tosa. E a gente acaba acreditando, né, que nesses locais nossos bichinhos vão ser bem tratados, até porque a gente acredita, né, que quem escolheu trabalhar nessas áreas já gosta de animais, tem um apego por animais e por isso escolheu essa área. Em teoria é isso, mas na prática
não é isso às vezes que acontece, sabe? Mas na prática nem sempre é assim. Vou dar um exemplo. Assim como você espera que seu filho, seu sobrinho, já bem tratado em uma creche, porque teoricamente quem trabalha naquela área se dá bem com crianças. Nós sabemos que não é bem assim. Que existem muitos casos de professoras, de funcionários da escola que maltratam as crianças. E tem pessoas que escolhem essas profissões já na intenção de colocar seus desejos sádicos em prática. Óbvio, gente, que eu não estou generalizando profissionais dessas áreas, até porque são áreas que são necessárias, são muito importantes, e elas não devem ser generalizadas por conta de uma minoria que faz merda, sabe? A maioria dos profissionais que trabalham nessas áreas são incríveis, realmente escolhem essas áreas porque gostam mesmo de lidar com animais, enfim. Mas a gente não pode deixar também de falar a respeito dessa parcela, mesmo que pequena, de pessoas que estão lá para fazer o mal, né? E não seria justo a gente generalizar. Eu também gostaria de trabalhar numa área de um pet shop, enfim. Eu acho que deve ser uma área muito bacana de se trabalhar. Mas então eu decidi dar algumas diquinhas aqui de precauções que nós podemos tomar a respeito de buscar quando formos buscar serviços em pet shop, coisas do tipo. Bom, primeiro passo. Você buscar o pet shop. Caso realmente fosse uma coisa tipo assim que você precisa muito. Os que possuem pelos que realmente precisam da tosa. No caso do Spitz alemão, são casos bem específicos, como a gente viu aqui em cima, na minha explicação. Isso, existe informação na internet, a rodo sobre isso, você pesquisa e você pode descobrir a respeito disso. E aí, se for muito preciso, aí você leva. O segundo passo é você pedir por indicações. Você ir por indicações e pela reputação do pet shop, por indicações principalmente de conhecidos, isso conta bastante. Indicações de pessoas. Não que isso vai, como fala, ser 100%. Nossa, 100% que não vai acontecer nunca uma tragédia. Não, mas vai inibir bastante essa probabilidade. Então, é sempre bom a gente confiar no feedback das pessoas, enfim, que tem cachorros, que a gente sabe que cuida bem. É muito legal a gente compartilhar esse tipo de coisa. Eu mesma sempre compartilho o cuidado que eu tenho com os meus gatos, com outras pessoas que possuem gato, que eu sei que cuidam bem deles. A terceira opção que eu tenho aqui pra você é que se você tiver tempo, tiver como fazer isso, você ficar com o seu animal durante o banho e a tosa. Tem como fazer isso, existem locais, inclusive, que o local onde fica o banho e a tosa tem uma janela de vidro onde o dono pode ficar assistindo de fora. Isso tem bastante. E aí eu aconselharia você ficar ali acompanhando seu bichinho, até porque isso daí pode deixar ele menos assustado, enfim. Mas isso é óbvio, não é possível pra todo mundo, nem todo mundo tem tempo pra isso. Tem gente que, enfim, trabalha naquele horário, tá estudando, tá fazendo alguma coisa, e não tem como fazer isso. Mas se você tiver como, é um conselho que eu dou, assim, super que vai ajudar, sabe? Você já sai com o bichinho ali no final da tosa do banho e já leva ele pra casa. Bom, essas são algumas dicas que podem ajudar a reduzir os riscos. E só para relembrar que esse tipo de tragédia acontece, já teve casos de animais mortos, inclusive em ONGs, que é um trabalho voluntário. Bom, ninguém tá salvo da maldade humana nesse mundo. Muito triste e justiça por Zoe.